um sintoma que é o ronco. Isso é o ronco contínuo? É algum sinal? É muito interessante. Antigamente nós vimos o ronco como um incômodo social. Então era a razão de muitas vezes uma separação assim, de casais. De um casal. Chegou a ver isso presencial? Não é comum. Em função do ronco. Então o primeiro passo é mudar do quarto. E depois vem todo aquele distanciamento natural. Tá. E isso traz problemas conjugais. Então o ronco era visto como isto. É interessante. Era uma coisa. E a medicina não tinha se atentado para o ronco. Dentro da otorrinolaringologia, quem primeiro atentou para isso foi José Antônio Pio, que chegou para mim e falou: você é um cirurgião maxilofacial e craniomaxilofacial e também otorrino. Vamos para Stanford. Vamos para Stanford. Aqui vai mais dois professores que a gente deve muito, que é o professor Nelson Paulo e o professor Jaime, que é de Stanford, que são de Stanford, né? E que nos abriram as portas para um estudo do ronco e de uma doença que sobrevinha a ela. Então, essa doença era chamada apneia do sono, apneia obstrutiva do sono. Então nós ficamos lá, fomos várias vezes, fomos e voltamos, e nada mais era o tratamento, já que eles são médicos e dentistas também, também, eles têm a mesma formação. A linguagem. Então a linguagem era uma linguagem que fluía. Sim. Então era uma linguagem importante. E era uma coisa que a gente eu fiquei muito simpatizado com o Paulo, eu sou fã deles. Também fomos convidados a ficar. Poxa vida. Agora mais tarde. Ninguém quis segurar o senhor lá. Com certeza quiseram. Mas já estava compromissado já com família. É muita coisa. Sim. Mas nós começamos esse estudo. A apneia do sono, ela tem uma vida de 20 anos de estudo. Nós não estamos atrás aqui no Brasil, nós fomos para lá, tem 18 anos e meio. Então, quer dizer, não perdemos muito. Sim. Tá certo? E de lá a coisa veio mudando, vai mudando muito. Porque, note bem, você pega profissionais que têm uma visão só da doença. Profissionais, por exemplo, uma visão clínica. Então, para todo paciente eu vou colocar um aparelho chamado CPAP, que empurra ar para ele. Para todo paciente, seja a idade dele, seja a atividade. Ele não varia. Ele não varia, ele não enxerga. Ok. Ele não enxerga assim. Um outro, eu vou operar todo mundo. Que é uma coisa absurda. Sim. Certo? É uma coisa absurda. Então, os dois estão errados. O tempo tratou de fazer o quê? Uma mescla disso tudo. Uma mescla. E de nós indicarmos melhor o tratamento clínico, indicarmos melhor o tratamento cirúrgico na apneia obstrutiva do sono. O tempo se encarregou disso. Né? E isso no mundo. Houveram erros? Sim. Houveram erros. No mundo. Sim. Mas é uma doença que toda doença nova, ela te remete novamente. Para você ter ideia, Maurício, eu já estava cheio de tanto estudar. Fiz 4 residências. Fiz 4 residências. Fiz cirurgia geral também antes de fazer isso. Então eu fiz 4 residências, 4 estágios de residências, melhor falando. E de repente eu vejo que eu tinha que saber cardiologia, pneumologia, neurologia. Então eu falei, meu Deus do céu, porque a doença acaba envolvendo tudo, como mais tarde nós vamos ver. Qual é o alerta principal para a pessoa se atentar numa questão de apneia do sono ou outras? O alerta principal muitas vezes vem do seu companheiro. Bem, você está começando a roncar. E o ronco, todo mundo pensava que o ronco não tinha implicação sistêmica. E tratava esse ronco como ronco social. E começava a ver o ronco quando ele se tornava
uma síndrome de hipertensão de vias aéreas superiores ou uma apneia obstrutiva do sono. Tá certo? Isso é uma brincadeira. Às vezes acontece até vamos separar a melhor solução. Então acontece isso. Então muitas vezes chega no nosso consultório, doutor, eu não aguento mais ele. Eu não aguento mais ele, tal. Fique, aí eu até brinco, eu falo assim, se a senhora não cuidar dele, a senhora vai ter saudade dele, porque ele vai morrer. E fique tranquilo, senhor, porque ela vai começar a roncar após a menopausa. É um recado então, a mulher também vai começar. Também. E os recados dos advogados. Às vezes é melhor o advogado falar, procura um médico, depois você me procura, se for um ronco problema. Se for um problema, quem não ronca, ele tem apneia do sono, aquela pessoa que não ronca, pode ter o risco de uma apneia do sono? É muito infrequente, Pedro. É muito frequente. Geralmente isso acontece em crianças mal formadas, né? As crianças que nascem já com defeitos, né? Sem queixo, né? Com uma síndrome de a sequência de Pierre-Robin, né? Que é uma síndrome que a gente trata bastante. Então, então eles não respiram. Eles não respiram e muitas vezes eles têm que ficar entubados ou com uma traqueotomia. Hoje em dia eles já nos ativam mais rapidamente e nós já fazemos o que nós chamamos de alongamento ósseo, uma distração óssea, tá certo? E isso funciona muito bem para as crianças. Então, geralmente, a ordem, Maurício, é o seguinte, ele começa roncando e ao que você vê mais frequentemente, tá certo? E valorize o ronco, isso que nós temos que cuidar, não tenha ele como social, valorize como uma doença, é o início dela. Perfeito. Existe aí alguns pacientes que dormem, no caso de centro de estudos, né? Como é que é feita essa avaliação no centro de estudo? Como que ele tem que dormir naquele horário que o médico determina, a orientação é dada, ou é a forma natural? Porque tem pacientes que dormem 3 horas da manhã e vão acordar meio-dia, tem pacientes que... Como que funciona isso no centro de estudo, na qual o senhor é coordenador? A polissonografia entrou dentro da otorrinolaringologia pelas mãos do professor José Antônio Vitor. E quem é um dos maiores, tá certo, colegas neurofisiologistas e que entende de apneia e de polissonografia é o professor Ronaldo da Fonseca, chefe da neurologia de Botucatu. Este homem mudou tudo. Eu nunca vi, eu fiquei espantado com ele quando vi um neurologista discutindo cefalometria. Perfeito. Eu falei, meu Deus do céu, aonde nós estamos? Então esse homem treinou. Então nós temos dentro de um laboratório desse, nós temos que adaptá-lo a chegar o mais perto possível da realidade daquele paciente, para que não se falseie esse exame. Muitas vezes, você sente que você não dormiu como você dorme na sua casa. Mas o encéfalo, né, o eletroencefalograma que vem junto com a polissonografia, que é feito junto, mostra que você entrou realmente em sono profundo e tudo mais. Tá certo? Então, aí esse exame é fidelizado, ele é fiel. Okay? Existe hoje o quê? O próprio professor Ronaldo fala. O professor Ronaldo Fonseca desenvolve hoje uma polissonografia realizada na própria residência do paciente. Interessante isso. Afastando, quer dizer, aquele espelho, né? Que é bom, não estou dormindo em casa, é por isso que eu não dormia, por isso que aconteceu isso, tal. Não, ele leva aqui ao seu habitat. É interessante. E é possível levar todo esse equipamento, esse móvel, é possível levar para... O professor Ronaldo Fonseca, ele consegue fazer isso. E talvez até assim, é uma pergunta até para quem está assistindo, a pessoa fica mais à vontade do que você sai de um ambiente externo, e isso acaba sendo mais natural, é isso? Acaba sendo mais natural. Existem outros métodos, né? Não só o professor Ronaldo Fonseca faz isso muito bem, mas como todo o pessoal aí do Instituto do Sono nosso, aqui da Paulista, né? a Dalva Poiares, se eu for falar nomes aqui, eu não falo mais. Então, muita gente faz muito bem. E
existe essa ideia, está se tornando cada vez mais forte. E tem outros mecanismos que a coisa está indo muito bem, que estão ainda discutíveis, mas estão evoluindo, em que um relógio colocado em você, na sua casa, poderá detectar praticamente o que uma polissonografia com todos os eletrodos detecta. Nós vamos chegar nisso ainda mais daqui a pouco. Perfeito. Estamos próximos. Perfeito. Quando existe um distúrbio respiratório, quais são as causas? Quais são os tratamentos? Os distúrbios respiratórios do sono, né, eles são, a gente tem que ver que tipo de faixa etária você está tratando. Na criança não mal formada, então geralmente é a amígdala grande. A amígdala grande é obstrução nasal. Nossa, mas o senhor vai operar o nariz de uma criança? Esse nariz não pode crescer mais, isso tudo é uma besteira, isso caiu por terra. Então, meu folclore. Então, existem maneiras e técnicas corretas para superar o nariz da criança, né? Para que ela possa crescer, ter seu crescimento craniofacial correto e possa deixar de ser apneia, o que já vai deixar o quê? De ter um impacto cardiológico, um impacto pulmonar, um impacto craniano, né, cerebral, um impacto em comportamento. Então tudo isso a gente tem que levar. Então depende da idade. E tem pacientes, vamos para outra faixa de idade. Tá. Tem pacientes que já sofreram 2 ou 3 infartos, já estão avessejados, já possuem uma idade um pouco avançada. Para esses pacientes, o tratamento cirúrgico agressivo não é o tratamento efetivo. Né? Por quê? Nós temos que pesar, né, muito o que nós estamos fazendo, o risco-benefício. Então, para esses pacientes, o CPAP, as máquinas, as máscaras respiratórias são ótimas e mantém os pacientes vivos otimamente. E existe uma faixa de pacientes, uma faixa em que e uma faixa de gravidade, porque a doença pode ser mais grave ou menos grave. Então, isso a polissonografia que mede, ela pode ser mais grave ou menos grave. Perfeito. Tá certo? Em que o que é mais importante, nós procuramos mostrar isso na tese, é o tempo que esse paciente fica sem oxigênio. Isso que cria a doença toda endotelial dele, quer dizer, dos vasos, né? Que você tem vaso aqui até lá embaixo. Os principais, os vasos da cabeça e do coração. Então, a doença ela tem um impacto direto ali. É por isso que é uma doença mortal. E é por isso que é uma doença que, após o diagnóstico, ela tem uma sobrevida, nos casos graves, e moderados para graves, ela tem uma sobrevida de 11 anos, Maurício. Poxa. Tem muito câncer, Maurício, que tem uma sobrevida maior. Certo? O linfoma é um deles. Certo? Então tem muito câncer que se tratado, tirar uma sobrevida muito maior do que isso. Tratamento clínico ou cirúrgico? Ou cirúrgico. Clínico ou cirúrgico. Então, eu diria que o tratamento cirúrgico ele é reservado às crianças, aos jovens, aos adultos jovens, até uma faixa etária de seus 60, 68 anos, 65 anos. É muito difícil você falar isso, Maurício, porque muitas vezes aparece um paciente aqui de 70 anos, mas que nunca teve nada, ele nunca teve uma doença grave, importante, ele é um homem ativo. Para ele, eu posso até usar a cirurgia, isoladamente. Tá certo? Um homem de 60 anos, tá certo? Que é um atleta, que é uma coisa, mas que está deteriorando a sua vida, para ele eu posso usar um tratamento agressivo, cirúrgico. Tá? E tem pacientes de 60 anos e de 40 anos que eu não ouso indicar uma cirurgia, porque ele se judiou tanto, né, com o tipo de vida dele, fumantes crônicos, tá certo? Alcoólicos sociais. Tudo isso ajuda a complicar o caso. Alcoólicos sociais e tudo mais. Isso tudo ajuda porque você tira a higiene do sono. Interessante. Você tira a higiene do sono. Então um homem que vai,
ou jantares de negócio. Sempre se bebe uísque, sempre se bebe vinho, e depois disso ele come, e depois disso ele vai e dorme. Ok? Muito bem, ele tem muito mais chance de desenvolver, porque ele não tem a higiene do sono. Então você nunca deve fazer uma coisa dessa, beber e ir dormir. Então você nunca deve comer e ir dormir. Qual é a orientação para quem quer um bom sono e evitar a apneia? Primeiro, a orientação: faça atividade física diariamente, moderadamente, sem exagero, sem moderadamente e com orientação médica. Sempre com orientação médica. Né? Se alimente pelo menos 3 horas antes de você dormir. Né? O seu almoço deve ser generoso, a sua janta não pode ser exagerada. Isso que você cabe um pouco para mim, eu sou um pouco exagerado. Não, para todos nós, Maurício, porque muitas vezes fala assim: nossa, eu não tenho tempo de almoçar, eu faço um lanche, mas à noite, quando eu chego, eu tomo a minha cervejinha e aí eu como. A sua esposa faz aquela comida muito boa, aquela lasanha, e você vai dormir. Nós temos que fazer o contrário disso. Perfeito. Então você almoce bem, tá, e jante pouco mais, jante razoavelmente, tá certo? E há um tempo antes de você deitar. Isso é uma coisa importante. Tá, isso é muito importante. O senhor já tratou de muitos casos de sucesso. Quais os casos mais complicados que já teve? Eu te lembro, Maurício, entrevistas médicas são entrevistas que a gente tem que falar a verdade. Sempre. Uma vez, isso quem me ensinou foi o professor Oswaldo Castro. Um menino levantou para ele em um congresso e ele falou assim: o senhor opera muito, né, professor? Ele já tinha 78 anos. Ele passando a experiência dele. Ele falou: quais complicações que o senhor teve, professor? O professor Oswaldo Castro, ele falou assim: fazendo esse tipo de coisa, todas que o senhor possa imaginar. Esta é a realidade de quem faz medicina, Maurício. Não pode se esconder isso em uma entrevista médica de televisão, que é tudo bonitinho, não pode se fazer isso. Então, quer dizer, a medicina não é uma ciência exata. Cada paciente, ele responde de um jeito, cada paciente pode ter um fator complicante. Então, respondendo a sua pergunta, graças a Deus tivemos esmagadoramente mais sucessos do que insucessos. Mas tivemos insucessos? Obviamente que tivemos. Aí, cabe ao médico corrigir o seu insucesso. Aí cabe a formação do médico ser a mais completa possível para que ele possa corrigir e ainda suplementar, tá certo? Ou complementar o tratamento que ele indicou para essa apneia do sono. Essa é a realidade.